Olá, boa noite. Você sabia que hoje é celebrado o Dia Nacional da Consciência Negra? O que significa lidar com o racismo no Brasil? E o que diz a legislação sobre o assunto? Quer saber mais? Então acompanhe agora o Jornal da UFO. Durante um mês, a UFO expôs algumas telas e reproduções de um dos maiores nomes de um ativista do movimento negro. Abdias do Nascimento faleceu há 7 anos, mas deixou um grande legado. Um pouco da história de um homem com representatividade exposta em telas. Abdias do Nascimento foi pioneiro na luta contra o racismo no Brasil. Abdias do Nascimento foi certamente um dos maiores brasileiros do século XX. Ele nasceu em Franca, em 1914. A mãe dele, inclusive, Dona Josina, era de Uberlândia. A partir da infância e a partir das lições da mãe, ele começou muito jovem a lutar contra a discriminação racial. E a partir disso ele descreveu uma trajetória internacional. Ele esteve nos Estados Unidos como professor em várias universidades, esteve na África como professor e no Brasil ele, entre outras atividades, ele criou o Teatro Experimental do Negro ainda na década de 40. Ele escreveu vários livros sobre a luta contra a discriminação racial no Brasil, inclusive cunhando conceitos como quilombismo e também expressando a necessidade, né, dos próprios negros, enfim, estarem à frente aí do pensamento sobre a sua condição no Brasil, sobre a sua história, e desenvolveu um trabalho fundamental também de pintura. Foi o idealizador do Museu de Arte Negra no Brasil. A exposição sobre Abdias, intitulada África Brasil, ficou disponível por um mês na reitoria da Universidade Federal de Uberlândia e destaca a importância do artista para o movimento negro. O Abdias do Nascimento é uma grande referência, né, para o movimento negro como um todo. Então eu acho que ocupar esse espaço, por exemplo, principalmente a reitoria, é muito representativo nesse sentido, de mostrar que os intelectuais negros eles existem, que eles são importantes e que eles têm de ser valorizados, ainda mais que é um intelectual que é daqui, né, que é nosso, e a gente tem que valorizar a nossa produção intelectual, né? Abdias do Nascimento foi político, ativista social brasileiro, artista plástico, escritor, poeta e dramaturgo. Um polivalente que deixou um legado e que ajudou a fortalecer o combate à discriminação racial. O Abdias está vivo em cada um que luta hoje contra o racismo, que é uma luta de todos, né, de todos os brasileiros, porque é uma perda para o país, é uma perda cultural, uma perda econômica, é uma perda em todos os planos, a manifestação, né, e a prática do racismo. A gente ficou muito feliz com a proposta de vir para cá, né, a exposição do IPA Afro. A gente ficou muito feliz, porque é sempre muito bom falar das nossas referências, né? E ele não é famoso só aqui no Brasil, mas também Brasil afora, né? Então a gente fica muito feliz. E os nossos convidados do Jornal da UFO de hoje são Regis Rodrigues, ele é membro do NEAB UFO, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Boa noite, bem-vindo, Regis. Boa noite, obrigado. E também aqui ao meu lado está a Andréia Moraes Silva, ela é advogada e membro da Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Uberlândia. Boa noite, Andréia, obrigada pela presença. Obrigada. Vamos começar então, Regis, falando sobre essa data, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É uma data a ser comemorada ou não? Então, acho que é importante a gente lembrar, né, o porquê dessa data, né? Uma data em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? A gente tem aí o Quilombo dos Palmares ali na região do Alagoas como uma das maiores resistências negras no período colonial. E o Zumbi foi um dos grandes líderes, né, desse quilombo, que, enfim, durante toda a sua vida se dedicou na luta em defesa dos direitos dos negros no Brasil, né? E é uma data, assim, que é importante a gente falar dela, é importante que ela exista,
porque a gente sabe que no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda uma igualdade racial, né? As pessoas, elas ainda continuam sendo tratadas de forma diferente por causa do grupo étnico que ela pertence. Então, no Brasil, um país tão desigual como o nosso, é de extrema importância que se tenha e que, acima de tudo, se reflita, né, sobre o dia 20 de novembro. Certo. E no caso, André, vale lembrar hoje que é muito importante que, puxando esse gancho do racismo, né? Racismo é crime. O que a legislação fala sobre isso? Então, é crime porque a pessoa, às vezes, com uma brincadeira, às vezes acha que está brincando, mas na verdade ela está cometendo um crime de racismo. Mas nós, enquanto advogados, nós temos grande dificuldade nessa qualificação, porque às vezes a pessoa sofre o racismo, ela vai registrar o boletim de ocorrência e quando é feito esse boletim de ocorrência, não é colocado que a pessoa sofreu racismo, é colocado que ela sofreu um atrito verbal, desqualifica. Então, para nós, enquanto advogados, para levar esse processo adiante, nós temos essa dificuldade, entendeu? De prosseguir com esse processo na esfera de crime de racismo. Mas sim, realmente é um crime de racismo e chega para nós na comissão vários relatos, entendeu? Mas a nossa grande dificuldade é essa, é qualificar o crime de racismo, porque muitas pessoas que não estão engajadas nesse movimento, às vezes, não tem essa visão que nós temos, que existe o racismo no Brasil, que o racismo ele ainda é muito velado, então assim, eu acho que tem muito que se trabalhar ainda nessa questão de igualdade racial, entendeu? De estrutura, educação, acho que começa por aí, mas existe sim o crime de racismo. A recomendação então seria para que a pessoa que vivenciar alguma situação de racismo, que ao fazer o boletim, que ela peça para que seja registrado de que forma? Crime relatar como crime de racismo. Ela mesmo. Pode fazer esse pedido? Pode fazer esse pedido. E seria, assim, é bom, nem sempre, mas assim, é bom que ela vá acompanhada de um advogado para orientá-la nesse sentido, porque se ela for sozinha, às vezes o boletim de ocorrência ele não segue essa linha, e aí fica complicado para nós trabalharmos o crime de racismo na esfera judicial, entendeu? Certo, então uma dica importante, né? E Regis, a Andréia comentou essa questão de o racismo no Brasil ainda ser velado. De fato, nós percebemos situações do dia a dia que, infelizmente, ainda há muitos casos de racismo. Qual seria, então, o início para se combater o racismo? Então, realmente, né, igual a Andréia coloca, que o racismo no Brasil, ele, de certa forma, ele é naturalizado, né? Então, ele faz parte do nosso dia a dia. Então, seja por meio das brincadeiras, né, que é a maior incidência que a gente tem, ou por um tratamento diferenciado, infelizmente essas práticas elas são recorrentes. E aí a gente acredita muito naquilo que essa própria data mesmo ela se propõe, que é a consciência negra, uma consciência racial, né? E essa consciência ela é adquirida sobretudo por meio da educação, né? Que é aí uma das grandes apostas que nós temos, tanto enquanto pesquisadores das relações étnico-raciais, como integrantes do movimento negro, que é uma das formas de se combater isso no Brasil, né? Atividades para isso a gente tem, né? Acho que é importante falar também da Lei 10.639, né, de 2003, que obriga o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira em todos os estabelecimentos de ensino, mas que, dada a sua não efetividade, infelizmente faz com que a realidade do Brasil ela permaneça enquanto um país extremamente preconceituoso. Acho interessante você tocar nesse ponto da legislação, porque além dessa lei, há outras leis também, outros aparatos que ajudam a defender, no caso, a igualdade racial, Andréia? Não, então, a lei 10.639 é a lei que, assim, pega desde a base, que é a educação, entendeu? Que é trabalhar as questões étnico-raciais dentro da escola. Mas, como ele bem colocou, não está sendo aplicado. Então, acho que até os profissionais, os professores não estão preparados para lecionar nesse sentido. Então, daí a nossa dificuldade, entendeu? Mas eu acredito que nós já tivemos um grande avanço. Eu acho que a comunidade negra, assim, acho que as pessoas agora estão assim mais conscientes dos seus direitos. Eu acho que as redes sociais, ela se tornou um meio de comunicação que viraliza, as pessoas, acontece uma coisa ali, um já fala pro outro, já vai e comenta, e assim. Então eu acredito que temos muitos que avançar ainda, mas eu acredito que já teve um avanço bem grande, mas precisamos melhorar muito ainda nesse sentido.
Certo. No caso do racismo, você vê, Regis, enquanto pesquisador, ele está presente mais em quais esferas? Olha, isso a gente fala que o racismo no Brasil ele é estrutural, ou seja, ele faz parte da maneira pela qual a nossa sociedade ela foi constituída. Então, no meu entendimento, não existiria uma esfera específica, mas ele estaria em todos os espaços, em todos os momentos. Óbvio que hoje a gente consegue identificar um racismo institucional, que é mais ligado às instituições, às empresas, tanto do setor privado como público. Um racismo cultural, né, que é muito conferido, por exemplo, às religiões de matriz africana, que ainda sofrem, né, com a perseguição, com a intolerância religiosa. Mas, no geral, é tudo resultado do racismo estrutural, né, que não só estrutura a nossa sociedade, como se reinventa, fazendo com que essas práticas elas permaneçam. Né? Então, seria isso, né, em todos os espaços e, ao mesmo tempo, transversal, né, que alcançaria ali todas as classes econômicas. Andréia, dentro desse ponto, há aquela questão também que da representatividade dentro das empresas, de determinado setor tem que ter uma porcentagem de contratação. Explica para a gente melhor, a lei, ela realmente abrange essa questão? Ela abrange, mas ela não se é aplicada, entendeu? Mas assim, o que é bem colocado nisso, que ele falou de representatividade. Onde que se começa a representatividade? Na educação. Eu acho que a partir do momento que se educa uma criança, que ela conhece seus direitos, ela termina uma faculdade, ela vai ser um professor, um pesquisador, um advogado, um médico, um dentista, assim, é ocupar espaço. Eu acho que o negro hoje ele precisa de ocupar todos os espaços. E não é só 1 ou 2 ou 3, é ocupar espaço. Nós somos 54% da população brasileira. Então, por que nós somos menos nos locais? Então, assim, alguma coisa está errada nesse sentido, entendeu? Só jogando a pergunta dela, o que você acharia que está errado? Pode complementar. O que eu acho que o que o André coloca que fica muito bem entendido é que, de certa forma, as garantias legais a gente já conseguiu avançar. Então, a gente tem a criminalização do racismo, a gente tem uma política de ações afirmativas, a gente tem a obrigatoriedade de um ensino de uma cultura voltada para o estudo da África. Só que, infelizmente, isso ainda está no papel. Né? Acho que se no final do século XX o movimento negro ele conseguiu fazer com que essas garantias legais fossem realidade hoje, a tarefa dos nossos dias seria fazer com que o que está garantido seja efetivado. Né? Eu acho que é o que se coloca aí como um grande desafio. Interessante esse ponto, né? 54% em média da população brasileira é de pessoas negras e às vezes não é realmente o que a gente encontra em diversos setores. Como mudar esse cenário, na sua opinião, Regis? Isso. Além da educação, é possível ações mais pontuais? Sim, acredito que sim, porque a gente vê hoje que a população negra, né, dado todo o histórico que a gente tem nesse país, ela ocupa os lugares de maior vulnerabilidade social, né, que vai aí desde a questão da educação, igual a gente falou, mas tem também da moradia, do acesso à saúde, né, até do acesso ao transporte. A gente vê que tem, fazendo um recorte étnico, a gente consegue identificar a comunidade negra num espaço mais vulnerável. Então, acho que para além dessa consciência que a gente discute aqui, seriam ações mais efetivas no sentido de mudar, né, transformar a realidade que os negros estão. Se a gente for ver, igual a doutora Andréia coloca, nós somos 54% da população. Né? E muitas vezes a gente não nos vê em espaços como a universidade, né? Em empregos, né? Que tem aí um maior prestígio ou possibilitam uma maior ascensão social, porque dado a forma que as coisas elas foram se desdobrando, a comunidade negra ela foi sendo alojada para as periferias, ela foi sendo colocada nas funções mais subalternizadas, né? E que de certa forma é a continuidade, né? Infelizmente, do que o nosso país viveu aí ao longo dos seus 388 anos de escravização. Daqui a pouco, então, a gente continua com a nossa conversa. Vamos conferir como fica o tempo amanhã em Uberlândia e outras cidades da região. A chuva não dá trégua em Uberlândia e o tempo continua nublado. A mínima é 19 graus e a máxima 28. Quarta-feira chuvosa e nublada em Patos de Minas. A máxima fica nos 26 graus e a mínima 19. Em Monte Carmelo, pouco sol e nebulosidade com chuva.
Temperaturas entre 19 e 27 graus. Em Tuiutaba, céu com nuvens e a chuva continua. Mínima de 22 graus e máxima de 27. Em Araxá, a chuva diminui um pouco e o sol pode aparecer. A mínima é 19 graus e a máxima 26. Será que as mulheres negras são as que mais sofrem com o racismo? Depois do intervalo, vamos saber sobre o assunto. Não saia daí, voltamos já já. Estamos de volta com o Jornal da UFO. Você está em busca de emprego? Confira algumas vagas do nosso quadro Mercado de Trabalho. Uma vaga para supervisor de loja. É necessário experiência de 6 meses e ensino superior completo em qualquer área. O salário é de R$ 2.500. 2 vagas para vendedor interno. É preciso ter experiência de 6 meses e ensino médio completo. Salário a combinar. 2 vagas também para analista de suporte técnico. A remuneração é de R$ 1.500. As exigências são ensino médio completo e experiência na área. 8 vagas para técnico eletrônico de manutenção industrial. Salário de R$ 2.000. A empresa exige experiência de 6 meses e ensino médio completo. 30 vagas para vendedor porta a porta. É preciso que os interessados tenham experiência de 6 meses na área. A remuneração é de R$ 1.050. O Cine fica localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro. O horário de atendimento é de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Para ingressar no mercado de trabalho, se capacitar profissionalmente pode ajudar, não é mesmo? E fazer um curso técnico pode ser uma boa opção. Para quem tem interesse, estão abertas as inscrições para o curso técnico em meio ambiente da Escola Técnica de Saúde da UFO Estes. As vagas são limitadas. A repórter Isabela Rodrigues traz os detalhes. O curso técnico em meio ambiente é uma modalidade do ProEja e integrado ao ensino médio. Quem tem mais informações para a gente é o professor João Carlos, que é coordenador do curso. Professor, conta melhor para a gente, então, quem pode se inscrever e até quando? Este curso, quem pode se inscrever? Quem tem acima de 18 anos, terminou apenas o ensino fundamental, ou seja, tem interesse em continuar seus estudos a partir do ensino médio. As aulas acontecem lá na Escola Estadual de Uberlândia, que é o famoso museu, que é uma parceria da Escola Técnica de Saúde com essa Escola Estadual de Uberlândia, que é o museu. E como que é o curso? Tempo de duração, conteúdo, basicamente? São 3 anos, é o ensino médio normal, são 3 anos então. As aulas, vamos dizer, as disciplinas do Estado são ofertadas pelos professores do Estado, por exemplo, português, matemática, biologia, geografia. E as disciplinas técnicas são ofertadas pela Escola Técnica de Saúde, onde nós ministramos todas as aulas lá também, em alguns momentos, em outros lugares, mas é uma parceria da Escola Técnica com o museu. E lembrando então, as inscrições são feitas presencialmente, né? Qual é o local? As matrículas são presencialmente e por ordem de chegada, aqui no Moarama, no bloco 6X, com a secretária do curso que vai conferir toda a documentação. Telefone 3225-8496. Obrigada pelas informações, professor. Obrigado. Lembrando, então, que as aulas estão previstas para começarem em fevereiro de 2019. Isabela Rodrigues para o Jornal da UFO. Regis, no primeiro bloco, nós conversamos, a doutora Andréia também, né, sobre o racismo e que a educação é um caminho muito importante, então, para mudar essa realidade. Seria realmente o ponto inicial, doutora Andréia? A educação que começa nos lares, em casa. Nos lares, exatamente. Eu acho que tem que ter uma base. Os pais, eu acho que ele tem que ensinar as crianças, entendeu? Educar as crianças no sentido deles se identificarem como negros, para eles se estarem preparados para sair para o mundo, porque desde a infância a criança já sofre o racismo, quando ela vai para criança mesmo,
para o ensino médio, ela já com cabelo, trança, os coleguinhas já começam eles falam zoar, né, a criticar, que isso já é um racismo, uma discriminação. Às vezes a professora que está lá regendo a aula, ela nem toma partido sobre isso, o pai não fica sabendo. Quando se percebe, a criança já está sofrendo até uma depressão em virtude do racismo que ela está sofrendo na escola, entendeu? Aí onde a criança não quer mais frequentar as escolas, a evasão escolar às vezes acontece por isso também. Seriam, por exemplo, então, os padrões eurocêntricos construídos culturalmente, também uma forma de influenciar a cultura e o pensamento da própria sociedade sobre a população negra, exatamente, doutora? Exatamente, é o caminho. Certo. Regis, e comentando então, partindo desse ponto mais para a história, o fator histórico, principalmente a partir do período colonial, da escravidão, você acha que isso cooperou também para o racismo no país? Com certeza, né? Que se a gente for fazer uma análise mais aprofundada, a gente vê que esse racismo que a gente vive hoje, ele começa a ser estruturado ali, não é? E o que você tem, na verdade, apesar de um rompimento histórico, né? A história fala, olha, deixa de ser colônia, passa a ser república. Mas as práticas, né, elas não mudaram, né? Então, por mais que às vezes a gente possa ter ali a configuração agora de um Estado, né, um Estado democrático de direito, ter maior participação popular, né, nessas decisões políticas, infelizmente, aquilo que era de costume, né, que era enxergar a comunidade negra sob uma perspectiva de inferior, né, de diminuir, né, por ser negro, infelizmente permanece, né? E aí o fator histórico, ele é também, né, aí um dos que contribui para essa realidade. Um problema atual seria, por exemplo, a questão do genocídio da juventude negra? Sim, né, a gente vê que hoje no Brasil a gente tem um genocídio de jovens negros, né? Então jovens aí com uma faixa etária de 15 a 29 anos, eles têm aí até 3, 4 vezes mais chances de ser assassinado no país, né? E isso aí a gente já tem documentado, e documentado não só por pesquisadores da área, como também por próprios representantes do Estado, né? A gente tem em 2010 o Senado, né, encomendou aí a abrir uma CPI, na verdade, né, que foi a CPI dos jovens negros, e a conclusão foi que a cada 23 minutos um jovem negro é executado no Brasil. Isso em 2010. E se a gente pega ali o Atlas da Violência, que foi sendo lançado, o IPEA, né, quem é responsável pelo Atlas da Violência, a gente percebe que essa realidade ela não mudou. Então os jovens eles continuam sendo exterminados, os jovens negros continuam sendo exterminados e não há uma contrapartida para pôr fim a isso. Uma realidade muito preocupante. Com certeza. E, doutora Andréia, quem presenciar situações de racismo pode denunciar? Como é possível fazer isso? Pode denunciar, procurar fazer o boletim de ocorrência. Eu até quero retificar, não qualificar como racismo, injúria racial, entendeu? Que é a pessoa que sofreu o racismo. E, assim, a OAB, nós não estamos ali nós não podemos, como comissão, advogar, mas nós podemos orientar, encaminhar a pessoa, direcionar, ensinar passo a passo o que ela deve fazer, entendeu? É o caminho que tem que se tomar. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, ter um documento. Não adianta você me relatar que sofreu um racismo só me falando. Eu tenho que ter um documento relatando esse fato, entendeu? Essa questão de documento, hoje é muito comum, infelizmente, mensagens na internet que fazem alusão ao racismo. Registrar isso, fazer um print das conversas, é uma forma de documentar também? Printar isso e fazer um boletim relatando esse print, entendeu? Não só printar, mas fazer um boletim de ocorrência relatando o fato. Seria só uma das formas de registrar, mas é preciso o registro oficial para ser válido, né? Recentemente, parece que aqui na UFO escreveram no banheiro, né, alguma frase de racismo. Aí só ficaram escreveu, tiraram foto, postaram no Facebook, mas não fizeram um boletim de ocorrência, então não tem como se fazer nada. Tem que se primeiro, não adianta só eu entrar com o processo com uma foto da porta do banheiro. Não tirou, esse banheiro podia ser aqui, dos Estados Unidos, em São Paulo, em Araguari, em qualquer lugar. Então, assim, tem que ter uma coisa documentada, formalizar aquele registro daquele crime para iniciar um processo.
judicial. Tá certo. Daqui a pouco, então, a gente continua com a nossa entrevista. Você vai conhecer agora a Tânia. Ela contou pra gente situações de racismo que ela viveu. Olha só. Na escola, meus filhos já sofreu assim, preconceito deles ser moreno, outras crianças ser clara, né? E assim, eu acho assim que quando você bate na porta caçando um emprego, as pessoas olham a sua cor. Se você for clara, eles te dão um emprego. Se você for escuro, eles não te dão um emprego, né? Então existe sim o preconceito, né? E aí? Uai, e aí, né? Eu acho que as cores são igual, as pessoas são igual. Assim, negro, branco, são todos igual. Todos são filhos de Deus, né? Mas tem uns que querem ser mais do que os outros. Eu sinto assim, né? Eu mesmo já senti preconceito. Uma vez, meu filho é claro, que o pai dele é claro. E eu sou morena. Eu estava com ele passeando numa praça, num carrinho, a dona chegou e falou comigo assim, a senhora é a babá dele? Eu falei, não, eu sou a mãe dele. Ela chamou a polícia para mim, foi em Belo Horizonte, ela chamou a polícia para mim, lá na Praça Afonso Arino, achando que eu era a babá da criança, que eu estava com a criança. E meu filho é claro. Eu tenho filho moreno, tenho filho negro, tenho filho claro. Eu tenho 3 filhos brancos e tenho morenos, que são de pais diferentes. Né? Que situação, né? Andréia, você como mulher, você pode contar pra gente essa questão de experiência? Você acha, na sua opinião, que no caso as mulheres negras, quando o assunto é racismo, elas ainda são o principal foco em comparação ao público masculino? O que você acha? Sim, a mulher negra, ela sofre um racismo. A mulher por si só já sofre o racismo, por ela ser negra, esse racismo ele aumenta. Eu, enquanto mulher negra, advogada, eu sofro racismo. As pessoas chegam no meu escritório, eu queria falar com a doutora Andréia. Às vezes conversam comigo por telefone, aí quando nossa, eu te imaginava tão diferente, tipo assim, não pode se ter uma advogada negra, entendeu? Assim, isso ainda impacta as pessoas. Como assim, se fosse uma advogada branca, natural, mas assim, às vezes as pessoas ainda assustam em ver negros ocupando alguns cargos. Então assim, a mulher negra ela sofre racismo, com certeza. O que você acha sobre isso, Regis? Assim, eu concordo, né, com a doutora Andréia e também me limito, né, nessa questão, né, o que eu poderia contribuir aqui, acho que é um livro recente, né, lançado por uma pesquisadora negra, né, que é a Djamila Ribeiro, que ela questiona ali quem tem medo de feminismo negro, né, que ela vai tratar exatamente essa questão que a Andréia coloca, que é da interseccionalidade, né, que é quando essas setas de opressão, né, então, enquanto mulher ela sofre um machismo, então enquanto mulher negra esse machismo é gravado por um racismo, se for integrante de uma comunidade LGBT é ainda gravado por uma LGBTfobia, e que hoje mostra, né, a necessidade de se olhar para as mulheres negras que realmente têm estado aí na base de toda a pirâmide social, né, nas posições mais inferiorizadas, mais subalternizadas. E interessante você citar esse livro. Agora eu queria saber mais sobre o trabalho do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFO. Quais são algumas das pesquisas e trabalhos que vocês têm desenvolvido no momento? Isso, o NEAB hoje a gente está mais concentrado em relação às políticas de ações afirmativas, né? Porque a gente tem a lei de cotas, ela tem uma vigência de 10 anos, então em 2022 será o momento em que vai se avaliar essa legislação e a partir daí saber quais serão os desdobramentos possíveis. E então a gente vê que tem uma urgência em se produzir, né, um material que consiga atender com essa demanda para contribuir, né? Mas para além disso, a gente tem pesquisadores da área de filosofia africana, né, que também infelizmente tem pouca inserção ainda na universidade, né? A gente tem trabalhos voltados para a situação das mulheres negras, né? Tem ali trabalho de monografia, dissertação de mestrado. Então a grande tarefa do NEAB é exatamente essa, de trazer essas discussões das relações étnico-raciais e, ao mesmo tempo, garantir com que os pesquisadores negros e pesquisadoras negras tenham espaço e visibilidade dentro da academia. Quem tiver interesse, então, em participar do NEAB, como que é possível? Isso, basta, pode entrar em contato, né, no 3239-4110, né, que é o ramal aqui da universidade, ou também é muito convidado, está bem convidado a
a visitar a nossa instalação, né, que fica ali no prédio da reitoria da UF, no bloco 3P, né, no térreo. Só chegar lá e perguntar onde é o NEAB e o pessoal já indica para vocês. Certo, doutora Andréia, também a população, de modo geral, pode contar com o apoio da OAB. Isso, e assim, não só advogados, às vezes as pessoas têm não só advogados podem compor a Comissão de Igualdade Racial, é a sociedade de modo geral. Quem quiser compor a Comissão de Igualdade, basta procurar a OAB, a Rondon Pacheco 980, nós estamos abertos também para estar. E é uma forma também da comunidade, da sociedade conhecer os direitos dela. Então, assim, participar, não sendo advogado, lá nós temos pedagogos, nós temos historiadores também. Participar dessa comissão é importante, porque você passa a conhecer seus direitos, a participar. Nós vamos ter um debate, que eu acho que até o doutor vai participar. Já deixa o convite, de então. cotas. Nós vamos discutir essa questão de cotas raciais, vai ser na quarta-feira, dia 22, vai ser na sede do AB, cotas, realidade ou mito. Porque se questiona, nós somos muito questionados, por que está entrando brancos, pessoas brancas, não negras, por cotas raciais? Então, só para reforçar, quinta, 22. Dia 22, na OAB, nós vamos ter essa roda de conversa, abordando esse tema. Então, assim, está aberto também o convite para todo mundo. O Regis vai estar compondo a mesa e o tema vai esquentar o ambiente. Tá certo. Então, é com esse convite que nós encerramos o Jornal da UFO. Doutora Andréia, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre bem-vinda ao Jornal da UFO. Regis, obrigada também pela presença. Agradeço também, obrigado. Para você, então, uma ótima noite. O Jornal da UFO termina agora, mas te espero amanhã no mesmo horário. Até lá!